hoje temos um assunto aqui, ó, perfeito, gostoso, não é, Esther? Com certeza. Olha, temos um convidado para esse papo mais que elevado, que é o Rodrigo Henrique de Lima. Ele é quiropraxista, especialista em ergonomia e também especialista em osteopatia. É tudo que a gente gosta. Quem não gosta de ir lá fazer uma massagem, ficar horas e horas e horas e horas, mas quando está doente, é diferente. Então, hoje ele vai explicar tudo aqui pra gente. Vamos recebê-lo com muito carinho e com muito prazer nesta casa que já é sua, viu, Rodrigo? Muito obrigado pelo espaço. Fica à vontade. Fala da tua trajetória profissional, em que você é formado. E aí, ó, a Esther e eu aqui temos muitas perguntas que com certeza o nosso público vai agradecer. Tá, Seja joia. bem-vindo. Obrigado. Eu me formei em fisioterapia faz 15 anos, acho que está um pouquinho, talvez mais ou menos, mas por aí. 15 anos, me especializei a primeira pós em ergonomia, né, com a parte de prevenção de risco no trabalho. Depois fiz a segunda pós em osteopatia e depois especialização em quiropraxia. Trabalhei na faculdade, dando aula por 12 anos, né, ministrando vários setores ali da faculdade. E hoje eu estou como gestor do Instituto Trata, aqui em Rio Preto, né, e a Ergoclínica, que é uma clínica de fisioterapia própria, em José Bonifácio. Primeiramente, como a Vilma disse, a gente queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Você já é de casa, com certeza. E dá sempre aquele medo, né, de fazer a quiropraxia, aquele barulho estralando, dá um medo. Você fala, meu Deus, vai quebrar meu pescoço. Mas como funciona, né? A gente não sabe. Exato. Então, assim, ó, muitas vezes a gente vê no vídeo, na internet, alguns estralam um pouco mais alto, é um pouco mais lúdico para chamar a atenção do público, né? Na prática, não precisa ter, a gente tem vários critérios de segurança, principalmente para cervical, a gente tem alguns testes e algumas perguntas básicas, que se der positivo, a gente nem faz, né? Então, tem casos que a gente prefere manipular, tem casos que a gente prefere mobilizar, tá? A diferença é que não tem aquele estralo, não tem aquela a manipulação, e o resultado é o mesmo. Então, se a gente for atender um jovem de 20 anos, a gente pode manipular tranquilo. Se a gente for atender um idoso de 80 anos, a gente não vai manipular, porque pode ter uma artrose, pode ter alguma coisa ali que a gente não conhece. Então, a gente vai mobilizar. Então, tanto para um quanto para outro, dependendo do caso, a gente pode fazer a mesma técnica com os ajustes necessários que vai ter a mesma eficácia. Então, não precisa ter medo. E a gente tem ângulos de proteção, né? Então, a gente nunca vai chegar lá no limite e fazer uma manipulação. É uma coisa, um giro muito curto e uma manobra bem rápida e movimento curto. Então, principalmente a cervical, né, que é onde o pessoal mais tem medo, a lombar é bem tranquilo, mas não precisa ter medo, que é uma manipulação bem segura. Olha, eu morro de medo, inclusive estava conversando aqui com a Esther, que imagina, você aqui e o profissional mexendo no seu pescoço. Eu falei, meu Deus, então você vai tirar meu medo, eu vou agendar e eu quero só ver. Esther, você vai filmar, hein? Se eu chorar, eu saio correndo. Não dá tempo de chorar, é rapidinho, não dá nem tempo. Ai, que medo. E diz para nós, quais são os benefícios da quiropraxia? Na verdade, assim, a quiropraxia ela é um tratamento, né? Então, a gente utiliza ela, o pessoal acha que é ir lá, fazer uma massagem, manipula e resolve. Não, na verdade, a gente tem toda uma construção de tratamento naquele paciente, né, naquela pessoa. Então, primeiro a gente vai avaliar o que ele tem, tá? Então, de acordo com o diagnóstico que a gente tem dele ali, a gente vai construir um tratamento. Dentre as primeiras sessões, as manipulações, que ela tem o efeito anti-inflamatório, ela tem o efeito analgésico quase que imediato, né? Ela tem as mobilizações e as liberações miofaciais que normalmente a gente concilia junto no mesmo atendimento, tem um efeito relaxante muscular, então tem vários benefícios, né, com a manipulação. O principal é aquele efeito analgésico, aquele alívio que dá logo após a manipulação. Entendi. Então não basta qualquer um de nós, eu quero ir lá para fazer esse ou aquele tratamento. É conforme o seu diagnóstico, a sua avaliação, aí sim aquele paciente ele é levado a fazer um tratamento X ou Y, seria isso? Isso, Primeiro, assim,
dentro da avaliação, a gente vai ver se ele é eletivo à manipulação. Se o caso dele permite. Se vem um pós-operatório de coluna, a gente não vai manipular, a gente vai mobilizar. Então, não é o que a pessoa... A ideia é essa, né? Muita gente nos procura e fala, eu quero vir aqui, estralar e fazer E tchau. A gente faz, tá? Entra como se fosse uma liberação. Tá? Mas o ideal, quando a pessoa tem uma dor persistente, quando ele tem um déficit de função, a gente realizar um tratamento. Então, tem que ter um começo, meio e fim. Em um dia, nem o anti-inflamatório, em um dia resolve, não é a gente que vai resolver em um dia. Tá certo, tá certo. E agora falando do ambiente da sua clínica, como você adaptou a estrutura e o ambiente lá da sua clínica para proporcionar uma experiência para quem está chegando, de uma forma mais acolhedora e terapêutica? Essa experiência agora está bem alta, né? Sim. Então, o Instituto Trata, ele é uma franquia, né? É uma rede que é do Grupo Velas e tem 2 marcas, o ITC e o Instituto Trata. Então, a gente tem vários treinamentos, várias gestão, que a gente trabalha com isso, que a gente usa muito o encantamento do paciente. Então, a forma que a gente recepciona, o principal, assim, a gente não tem um atendimento coletivo, né? Já muda bastante. Então, individual. É individual. Então, a pessoa tem o horário marcado, é uma regra, a gente não atrasa, se é 1h da tarde, é 1h da tarde que você está sendo chamado. Então, a pessoa tem uma recepção ali bacana para ela tomar um café, para ser bem recepcionado, a gente vai lá, recebe essa pessoa desde a porta, a gente apresenta toda a clínica, faz toda a avaliação, explica para ele tudo. A gente fala que é avaliação, mas é uma consulta, hoje em média dura 1h, 1h10, né? Então, assim, deixa tirar todas as dúvidas. A gente tenta trazer essa experiência para ele ter o maior conforto possível dentro desse primeiro contato com a gente. Perfeito. E como ele está dizendo, não é, Esther? Todo o formato da tua clínica no atendimento, você usa muito o termo manipulação, que é a técnica das mãos, porque usa-se a massagem, né? E todo esse seu diagnóstico. Tem equipamentos também, Rodrigo? Tem. Hoje a gente tem um software que é o Trata Scan, que é próprio da rede do Instituto Trata, que a gente faz uma análise cinemática. Então, por exemplo, a gente utiliza para dores de coluna, quadril, joelho e pé, né? Que o Instituto Trata, ele é especialista em quadril e joelho. Tá? Isso a gente é da rede, da Ergoclinic, a gente não tem esse software, é específico nosso, aqui da rede. Tá? Então, é um software que a gente faz uma análise, um escaneamento com a pessoa ou caminhando, ou se ela tiver condição correndo na esteira, onde a gente vai mapear vários ângulos dele ali, que é onde a gente vai nos auxiliar a direcionar o tratamento dele. Se ele tem uma compensação de músculo, se não, se está um pouco mais fraco, um pouco mais forte, para a gente balancear ali. Então, a gente usa muito assim. Na avaliação, no primeiro momento, é uma avaliação com o carro parado, a gente faz os testes. Depois é com o carro andando, a pessoa correndo, no movimento do dia a dia mesmo. A gente pegar tanto na primeira fase da avaliação quanto a segunda para conciliar. Então, isso é um software que nos ajuda muito. Né? Dentro do nosso sistema também tem a inteligência artificial, tá? No nosso sistema de prontuário, tá? Que é baseado nos artigos científicos mais recentes. Então, os programadores geram para a gente, quando a gente alimenta ali, conforme a gente vai fazendo a avaliação, ele já dá sugestões de atendimento baseado em evidência científica. Então, a gente também tem isso dentro do nosso SCAL, que é o sistema de agenda. Tá? E nos atendimentos, o equipamento que a gente utiliza hoje é o laser, tá? Que é um dos melhores equipamentos da fisioterapia ortopédica, né? Tem, as outras áreas tem vários, mas que dá um respaldo, um resultado muito grande nas inflamações e na melhora da dor. Tá? Então, de forma geral, são esses equipamentos que a gente utiliza. Que bacana. Esther, eu tenho muita dor na mão. Os IT da vida, né? Tendinite e tudo que você imaginar. Agora, para os pés, será que tem o mesmo problema que as pessoas têm nas mãos? Existe também eu posso estar falando algo que não seja técnico, mas da mesma forma que existe as dores na mão chamada tendinite, existe também nos pés? Tem isso também? Tem. É muito comum a faceite, que tem a planta do pé, é bem a inflamação da planta do pé mesmo, chama faceite plantar. Tem neuroma de Morton, que é
principalmente mulher que usa muito salto, próximo o primeiro e o segundo dedo ali, bem a base do osso, aperta, então você sente uma inflamação, uma dor na região do peito do pé, quando pressiona o calçado, então isso inflama também. Tem as tendinites do tendão da panturrilha, né, da panturrilha. Também tem tendinite dos ligamentos do tornozelo, quando a gente vai fazer um entorse de tornozelo, gera uma inflamação ali também. Então, como qualquer outra área, basicamente assim, toda a articulação que tenha movimento tem um tendão que pode inflamar. Então, até a ponta dos dedos pode ter uma inflamação, uma tendinite, até nos pés. Ou seja, a tendinite é qualquer inflamação nessas articulações, seja qual for o local. Seja na parte superior ou inferior, meio, mas ou inferior. A inflamação nos tendões. Sim. Aí a tendinite. Qualquer área pode ter. Eu acho que é interessante salientar que, tendo esse atendimento personalizado, você chama muito mais a atenção do cliente, do paciente, né? A gente vai colocar como paciente, porque às vezes as clínicas elas atendem e falam, é mais uma pessoa que está passando por aqui, mas que é mais uma pessoa que vai passar e vai só bater como branco. Agora, ter esse atendimento personalizado, ser uma pessoa única no atendimento, eu acho que é muito interessante. É muito interessante, eu acredito que pelo fato de ter esse espaço entre uma consulta e outra, e o atendimento de pronto, como ele disse, se é às 13, é às 13, não é 13 e 1. Então, é muito mais confortável e a volta desse paciente, desse cliente na sua clínica, com certeza vai ser 100%, não é? Porque pode existir as manutenções também, não é, Rodrigo? E assim, acontece muito as renovações, né? Às vezes a pessoa, ela opta em um programa de tratamento um pouco mais curto, por estar, às vezes, até um pouco insegura com o tratamento, e a gente tem uma taxa de renovação alta. E essa recorrência, né? Às vezes a pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, machucou, ele entra em contato. E também tem aquele relacionamento que a gente costuma manter. Uma vez que a pessoa entrou em contato com a gente, ela fez o tratamento, de tempo em tempo a gente passa, manda um vídeo, tem algum tipo de relacionamento para a gente poder ajudar de alguma outra forma. Então a gente tem essa manutenção também desse relacionamento com eles. Perfeito. E outro detalhe, né? Aqui nós adoramos consultorias, e você disse que a sua clínica, uma delas é franquia ou as duas? Uma só, a uma daqui. Só. E qual é o tipo de gestão que você utiliza na sua empresa? Você tem um corpo interno de administrativo, financeiro, você optou por uma consultoria, como que funciona nas duas clínicas? A parte financeira é toda nossa. Nós temos um suporte da franquia de toda a gestão, desde marketing, desde de vendas, de estrutura, de organização, de treinamento de equipe. A gente tem toda uma consultoria deles, tem um suporte, né? Também tem um suporte extra, que é o marketing, que é uma agência fora, né? Tanto de captação, publicação, divulgação, a gente tem esse treinamento e a gente tem esse suporte das agências. E aí a parte administrativa, pagamento, isso nós fazemos nós mesmos, né? Mas questão de organização, de estruturação, a gente tem toda uma consultoria deles. Perfeito, perfeito. Agora vem um assunto aqui que também a gente adora, né? Estamos sentadas aqui, bonitinhas nessa cadeira, e vamos tratar do assunto agora, ergonomia. Qual é o principal benefício de cadeiras anatômicas e qualquer outro móvel anatômico? Fala para nós os tipos de móveis ou equipamentos que são ergonométricos, e depois a gente vai entrar numa outra questão de estudo no trabalho. Tá. Então fala para nós, explica aí para quem está nos assistindo o que é essa ergonomia. Ergonomia é tudo que envolve o trabalho, a segurança do trabalho. O melhor mobiliário, na verdade, é aquele que é usado corretamente. Você pode ter uma cadeira que é a melhor que tem no mercado, se você usar errado, ela vai ser igual a um banco de madeira. Tá? Então, a gente sempre leva isso para as empresas. Tá? Dentro de uma consultoria, a gente não pode chegar e falar, vamos trocar tudo. A gente tenta fazer o melhor com o que ali tem. Então, a gente orienta bastante. Assim, a cadeira, ela tendo, principalmente a cadeira em escritório, ela tem que ter um bom rodízio, né, que são as rodinhas funcionando bem, o ajuste de altura, né, para regular de acordo com cada colaborador,
O apoio dorsal ali das costas, ela tem que ser um apoio firme, se possível com um ajuste de altura também, tá? E o apoio do braço. Mas o apoio do braço, muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Pela norma, é obrigatório ter o apoio do braço. Mas, às vezes, na hora que você vai apoiar, ele bate na mesa e acaba deixando você mais longe da mesa do que próximo. Então, muitas vezes, a gente acaba descartando, abaixa ele todo e usa uma mesa um pouco mais larga. E a mesa ela tem que ser uma mesa que tem um espaço suficiente para aquele tipo de trabalho. Se é uma pessoa que trabalha, hoje está diminuindo muito, mas com muito papel, ele tem que ser uma mesa um pouco mais larga para ter onde ela consiga escrever e quando precisar digitar, ter o apoio do braço. Então, às vezes a gente repara em algumas empresas que é uma mesa bem curtinha, então a pessoa nem apoia o braço, ela vai no punho ali, né? Então, aí se tiver uma quina viva, comprime tecido mole, pode gerar algumas inflamações. Então, é detalhe que pode ajudar na prevenção de dores ali e até inflamações. Nossa, muito interessante esse assunto, né, Esther? Com certeza, eu não tinha a menor ideia disso. Tá vendo? Aqui é um aprendizado. E conta para nós, Rodrigo, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao ajustar o seu móvel? Eu vou ajustar por minha conta. E quais são? Explica para nós. O erro principal é a famosa gambiarra, né? A velha e boa gambiarra. Brasileiro, né? A velha e boa. Tem adaptações que ela é boa. Por exemplo, você vai reparar, hoje um pouco menos, porque os monitores são mais modernos, às vezes até a haste dele já ajusta. Antigamente colocava muito livro, lista telefônica, papel sulfite, colocava embaixo para ajustar. É uma coisa que era positiva. Mas tem muita coisa na cadeira, que às vezes a pessoa coloca uma almofada, uma cadeira da sala de jantar, principalmente em home office. O home office, principalmente na pandemia, foi um desafio, uma dificuldade que a gente teve nas empresas, que a pessoa não tinha uma estrutura. Então ele cata uma almofada da sala e coloca na cadeira, ele vai numa mesa de jantar lá de centro para trabalhar com notebook. Então essas adaptações são muito ruins. Então a gente tem que colocar uma estrutura correta. Não precisa ser a mais cara ou a melhor, mas tem que ser uma estrutura correta. Então essas adaptações, muitas vezes, ela não surte efeito porque ela não é a ideal. Agora, um assunto, né, dando continuidade nesse tema, que se a gente começar, a gente não para. Como você, como profissional, sabe o que é melhor, ou seja, qual é a medida padrão? Por exemplo, eu e a Esther, se tivéssemos estaturas bem diferentes, estamos na mesma mesa e temos o mesmo notebook ou o mesmo computador. Como que eu avalio a altura ali para eu enxergar? Você, como profissional, ensina para a gente. Qual é a medida? Como fazer? É a cadeira? É aqui? A gente sempre vai pelo maior, tá? A pessoa que tem maior estatura. Porque quem é mais baixo a gente adapta. Quem é grande a gente não tem como cortar. Então a gente vai sempre pelo maior. Glória a Deus. A gente vai por ele. Por exemplo, então a mesa normalmente é uma mesa padrão, tá? Para a pessoa que é mais baixa, a gente eleva a cadeira e coloca um apoio de pé, que aí sim justifica o apoio de pé. Tá? A pessoa que não coloca os dois pés, faz um bom apoio, a gente orienta essa correção. Tá? A pessoa que é mais alta não vai precisar. O ajuste do monitor ou o notebook, aí são coisas diferentes, porque o notebook ele precisa de uma adaptação um pouco maior. Tá? A tela do notebook, por exemplo, a margem de cima, tá? Até o meio da tela, ela tem que ficar na reta do olho. Tem essa liberdade, da borda de cima até o meio, tá? Que você consegue fazer uma visualização reta. Então você precisa ter o suporte do notebook, tá? De acordo com a sua altura. Tem uns que tem até ajuste. Só que você colocando aquele suporte de notebook, aí você tem que ter outras adaptações, como o teclado auxiliar, para você não escrever com a mão toda torta, e tem que ter o mouse também auxiliar, para não ficar lá na tecla da base do notebook. Então aí no notebook a gente tem que ter suporte e os auxiliares, teclado e mouse. Tá? Então a gente tem que ter esse ajuste. Se for um monitor, ele já não precisa ter o suporte, a gente só vai ajustar a altura dele de acordo com aquela linha, da borda superior até a metade da tela, né, na reta dos olhos, que aí você já consegue fazer uma boa visualização. Muito interessante. Então você que está ouvindo aí, ele vai falar de novo, tá? Você que tem notebook e fica digitando ali com o dedinho, correndo ali naquela parte central do notebook, não é, Esther?
e não tem nenhum apoio, como um teclado, como um mouse, isso não é coisa de velha, né? Não. Tá vendo? Quem falou para mim que esses acessórios eram da terceira idade, dançou. Estou aqui com um especialista dizendo que eu estou fazendo da forma correta. Então, os modernosos, então prestem atenção que vocês podem ficar com problemas aí ergonométrico, é isso, doutor? Ergonômico. Ergonômico, certo? Então, problema ergonômico. Por quê? Porque postura, porque posição do antebraço, posição dos dedos. Então, tudo isso é relevante. Então, você tem que prestar muita atenção. Então, mais uma vez, a pessoa não pode fazer o quê no notebook? Ela não pode colocar o suporte, na verdade, ela tem que colocar o suporte para ter uma boa visualização ali na reta da tela, mas ela não pode ficar digitando com o teclado em diagonal ali, né? Parecendo uma mão toda torta ali. Então ela tem que ter um teclado auxiliar e um mouse auxiliar. Muitas pessoas perguntam daqueles tapetinhos, né? Aquele ali não tem necessidade, é conforto. Tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que se adaptam. Por legislação, não precisa disponibilizar. Mas se você se achar mais confortável, mas o teclado e o mouse precisa ter. Perfeito. Tem alguma dúvida? O tapete do mousepad, que a gente chama de mousepad, alguns têm um suporte para você apoiar o pulso. Aquilo faz alguma diferença ou é coisa que o pessoal viaja mesmo? Não, é conforto, né? Tem alguns mouses que eles são maiores, então a sua mão vai ficar um pouquinho mais inclinada. Então, se você tiver o ajuste, ele fica mais neutro. Mas é um conforto. Aquele ali também não tem necessidade de ter ou não ter. Vai da pessoa. Ou seja, com ele ou sem ele não vai fazer diferença. Não. É mais o conforto ali de apoio de mesmo. apoio. Fofinho e tal, né? Vai trabalhar mais. Só isso. É um incentivo para trabalhar mais. Trabalhar mais. Exato. Olha, nós já falamos da quiropraxia, falamos da ergonomia, agora nós vamos para a osteopatia. Explica para nós o que é e quais são os benefícios e depois de uma forma bem sintética, comparando os três. A osteopatia ela é muito parecida com a quiropraxia. A maior diferença é que a osteopatia ela vem com um trilho, uma cadeia lesional mais detalhada do que a quiropraxia. A quiropraxia ela é mais objetiva, ela é mais direta ali. Ela vai ali e já trata. A osteopatia ela relaciona muito outras coisas. Né? Então, é uma avaliação bem mais detalhada. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor na mão, a gente começa a avaliar desde a coluna cervical até chegando na mão. Tem muitos casos que a pessoa vai direto ali no membro. Você está com uma tendinite de punho, a gente vai avaliar aqui. Então, na verdade, a gente tem que ver toda essa lesão, né? Essa cadeia lesional. Então, a osteopatia ela é um pouco mais detalhada. Os benefícios são praticamente os mesmos, né? Uma analgesia, uma melhora da dor, um ganho de mobilidade, um efeito no tratamento ali na melhora da dor. As duas, estágio inicial, para controle de dor e melhora da mobilidade local. E aí depois a gente vai evoluindo para as outras fases do tratamento. Muito interessante. Agora, outro detalhe. O seu trabalho ele está muito aliado ao trabalho do ortopedista ou são coisas totalmente diferenciadas? Não, está bem alinhado. Assim, a gente precisa muito do ortopedista, né? Para ele fazer o diagnóstico, muitas vezes inicial. Né? Por mais que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, você pode procurar direto o fisioterapeuta, tem muito o pessoal que procura o ortopedista, e ele nos encaminha, tá? Principalmente em pós-operatórios, né? Que ele vai lá, ele faz uma reconstrução de cruzado do joelho, então ele fez lá, ficou perfeito, agora a segunda fase do tratamento que é a fisioterapia. Então a gente precisa muito do ortopedista e também do neurologista em caso de coluna, né? Que hoje separa um pouco mais, né? O ortopedista, regiões articulares assim, e o neurologista mais a região de coluna, entre outros, né? Mas a gente trabalha muito ligado com eles. Perfeito, perfeito. Dores de cabeça, dores no corpo, no ombro. Quais são os principais sinais quando uma pessoa tem dor constante, não passa, toma analgésico, no outro dia continua com dor? Qual é, de imediato, o profissional que ela deve procurar?
Então, depende da região, né? Se ela tem uma dor de cabeça constante, ela pode procurar um neuro, né? Porque ele vai avaliar se tem alguma protusão, se é alguma coisa neurológico, e o neuro vai encaminhar para alguns outros, que tem uma ramificação, de repente pode ser algo visual, que aí ele vai para o oftalmologista, entre outros médicos que vai encaminhar. Se é uma região mais articular, como o ombro, pode a coluna também, pode ser tanto neuro quanto ortopedista, quadril, aí já vai mais para o ortopedista, né? Então, dependendo da área que ele sente dor, ele vai procurar um determinado médico, mas de via de regra, ou neuro ou ortopedista. Perfeito. E, doutor, qualquer pessoa pode procurar o seu trabalho. E como que ela deve vestir-se para ir até a clínica? Da forma que ela se sentir mais confortável, tá? A gente só precisa da área a ser tratada o mais livre possível, tá? Aí a forma que ela se sentir mais confortável. Se é uma região cervical, ela precisa deixar a região ali de cervical, do meio das costas, mais exposta. Pode ser um top, o que ela se sentir à vontade. A gente não pede nada, a gente deixa a livre escolha. Não, perfeito. Por que a pergunta? Porque muitas vezes, mais as senhoras, elas falam, olha, eu não vou porque tenho que chegar lá, eu tenho que me despir. Há muita confusão ainda, que só pelo fato de ser uma massagem, ou um exame para que o profissional possa entender o que está se passando com ela, então não há necessidade dela chegar lá e despir-se para esse tratamento, esse exame. Não. Dentro da nossa especialidade não tem essa necessidade em caso nenhum. Às vezes você pode abaixar um pouquinho, mas não expondo absolutamente nada. Perfeito, não tem necessidade. Perfeito. Porque é uma dúvida muito comum, muitas vezes a gente nos clubes das Luluzinhas, a gente faz certos comentários. Então, para você que está com dor, para você que está incomodado, uma queimação no ombro, uma queimação ali na região da coluna, que é a lombar, então vá tranquilo, vá com sua roupa de academia, com moletom, ou qualquer roupa que você sinta-se confortável no momento do exame clínico. E ali você receberá toda a atenção, toda a didática que já tem a clínica, para que você fique muito confortável e receba ali toda a terapia, todo o tratamento adequado. Esther, eu sei que você tem alguma pergunta aí que você quer fazer e deve estar escondida aí na manga. Vamos lá, aproveita o doutor hoje aqui, ó, que a gente vai tirar dúvida. Eu tenho mais ainda. Com certeza. O doutor estava falando sobre as lesões no pulso. Eu tenho uma colega que foi recentemente ao hospital, eles avaliaram, ela colocou uma talazinha, só que não funcionou. Passaram alguns meses, ela continuou com a dor, isso deve ser reavaliado para ver se o problema é só no pulso ou não. Ela deve continuar seguindo a vida. Então, na verdade, sim, se ela tem a dor no pulso e foi numa emergência, o ideal é que a emergência, sim, é emergencial. Depois ela tem que procurar um outro especialista para ver o que realmente está acontecendo. A emergência vai medicar, vai colocar a tala e normalmente eles indicam, procura um especialista, né? Indo no especialista, a pessoa ela não pode só tomar o anti-inflamatório e achar que é o remédio que vai melhorar aquilo. Normalmente, quando você tem uma inflamação, tem um fato que acontece que é a inibição artrogênica. A musculatura em volta ela fica muito fraca. A inflamação gera isso mesmo. Então a gente tem que fazer toda uma readaptação muscular para a pessoa conseguir fazer a movimentação dela. Então ela tem que ir num especialista, tem que procurar seguida o fisioterapeuta e fazer um trabalho contínuo, né? Não adianta ir lá só tomar o remédio que não vai dar continuidade no tratamento. Muitas empresas, antes de iniciar o trabalho, alguns profissionais visitam essa empresa, ou seja, tem uma prestação de serviço com ela, e são feitos aqueles exercícios laborais. Ginástica laboral. Ginástica laboral. Isso ajuda? Ela é um meio de controle, né? Dentro da ergonomia, além dessa parte postural que a gente estava falando, né, que a gente tem que deixar toda uma estrutura, a gente tem esse meio de controle que é a ginástica laboral, que são exercícios durante a jornada de trabalho dele. De acordo com a função, a gente pode direcionar o exercício. Por exemplo,
Se é um escritório que tem muita repetição de movimento, então a gente vai fazer um trabalho para distensionar mais a musculatura. Se é um pessoal que trabalha mais com manuseio de carga, a gente vai fazer um trabalho para preparar a musculatura dele para ele exercer a função. Então, por isso que a gente visita, entende como que é a realidade da empresa para conseguir montar o programa de exercício deles. Tá? Mas é um meio de minimizar o risco também. Perfeito. E pode acontecer também, o Rodrigo, de um atleta que está ali no auge do seu fisiculturismo, pode acontecer de ter um rompimento de algum tendão, algum dano pode ser causado ali na sua musculatura, que ele tem que ser encaminhado aos seus cuidados? Sim, isso acontece muito. Por exemplo, no futebol profissional, todo jogo a gente vê um atleta saindo lesionado. Então são atletas de alta performance, né, de alto rendimento, que ele vai ter lá uma lesão muscular, às vezes ele tem uma torção, por um acidente tem uma ruptura de ligamento. Então os clubes ali, né, falando dos atletas profissionais, eles já têm toda uma estrutura que já saiu do campo, coloca ali um gelo no banco de reserva, ou às vezes já vai direto para o vestiário e já começa a fisioterapia no mesmo ou no outro dia no máximo. Quanto mais rápido, melhor. E os atletas amador, o pessoal que costuma correr, então pode gerar uma distensão muscular, uma tendinite por sobrecarga. Às vezes ele corre 5 km, ele já em 15 dias ele passa para 10, então gera uma sobrecarga, gera uma inflamação. Então aí a gente tem que readequar, tratar essa inflamação e voltar ele ao esporte. Então tanto o profissional quanto o amador pode ter esse tipo de lesão, sim. Entendido. Agora nós vamos falar do quê? De travesseiro. Quem não gosta de deitar e ter 3 travesseiros ali na cabeça? Sim, depois eu faço muito isso. Fica uma semana chorando, não sabe por quê. Conta para nós, como nós, seres humanos, a gente vai ter essa noção de qual realmente travesseiro é o melhor, é o mais adequado para a gente colocar a nossa cabeça. Há uma medida padrão? Há uma altura? Como fazer? Explica para nós aí. Tem muito mito do travesseiro, tá? Hoje, o que a gente entende? É o mais confortável para você. Ele pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, você pode dormir sem, tá? Antes tinha, tem que ser a altura do ombro, que a pessoa não pode dormir com o pescoço para baixo, nem para cima, tem que ficar retinho, né? Tinha muito disso. Mas hoje os estudos vêm evoluindo e a gente entendeu que é o mais confortável para você, o que você se sentir melhor, tá? Eu gosto de um travesseiro mais alto. Eu não gosto, se eu durmo com um travesseiro mais baixo, aí eu sinto dor. Então eu coloco um pouco mais alto que eu fico confortável. Então a pessoa fazer esse teste. Tá? De via de regra, se você começou a dormir, você sentiu que não está legal, você já muda, já não insiste. O maior erro é falar, depois eu faço, ou depois a gente acha que é um dia, mas passou um mês. Então já que aquela dor que é uma dor inicial já começa a querer ser uma dorzinha crônica e fica mais difícil. Igual a posição de dormir, né? Antigamente tem que ser de lado, com travesseiro entre o joelho. É o mais indicado? Mas se você não gostar do travesseiro, é o mais confortável, onde você consegue dormir, descansar e acordar no outro dia bem. A posição que você achar melhor. Nossa, isso aí é uma guerra, né? Porque nós temos um hábito de dormir só de um lado ou só do outro. Então, você começa a ter as dores e você começa a culpar o travesseiro, culpar o colchão. Então, o travesseiro, foi ótimo falarmos sobre isso, porque, como você disse, é mito ou não a posição como feto e tem que ter um travesseiro no meio da perna, e aí você pensa, tem que ter o travesseiro aí da cabeça por conta do ombro. Realmente, o travesseiro entre as pernas para dormir funciona mesmo? Fica mais confortável. Mas não resolve a situação. Mas não é um conforto, na verdade. Não é o que vai resolver. Muitas vezes a pessoa culpa o travesseiro, culpa o colchão, mas a gente tem que pensar no estilo de vida dele, né? Ele faz alguma atividade, ele consegue fazer alguma coisa ali para ter uma musculatura melhor, para ter um corpo mais movimentado? Não faz. Então, às vezes, o último ali, a gota que vai transbordar o copo é a cama, mas o estilo de vida dele é totalmente errado. Então é muito mais fácil a gente
muito mais fácil, não, é mais difícil, né? Mudar o estilo de vida, mas é o mais recomendado, do que ficar colocando a culpa ali em travesseiro, em colchão, né? Então, tem que a gente analisar essa outra parte, não só jogar ali. Mas ali, ou o colchão ou o travesseiro é o confortável. O travesseiro entre o joelho fica mais confortável. Tá? Se você se adaptar, manda bala. Perfeito. Agora a gente vai fazer o teste da idade aqui, hein, Esther? Eu estou sentada aqui, estou com muita dor. Todos os dias eu tenho essa dor que não sai de mim. Você tá com essa dor, não? Você não tem essa dor, Esther? Dor nas costas? É. Ah, de vez em quando ela aparece, de vez em quando ela some. Então, É o estilo de vida, eu é diria. o estilo de vida. Então não é questão só da idade, não é, Rodrigo? Não. Hoje a gente vê idosos de 90 anos que eles fazem 5 quilômetros, que eles estão extremamente ativos. E a gente vê pessoas de 18 anos que hoje eles estão extremamente sedentários. Então, independente de idade, é o estilo de vida e movimentar. Se a gente pensar hoje em escritório, a gente fica ali 8, 9 horas sentado. Aí a gente vai para uma musculação. É muito boa, mas a gente vai ficar na musculação muitas vezes sentado ali. Você estica uma perna, você dobra a perna, abriu, fechou, faz exercício sentado. Então o corpo ele precisa de movimento. Então ele precisa de um treino de mobilidade, um treino mais aeróbico, você agachar, você saltar, você fazer alguns movimentos que é do dia a dia. Então a gente fica muito parado, né? E o estilo de vida fica muito ruim. Entendi. Na sua clínica, um cadeirante, ele pode, desde que por orientação de um clínico ou de um ortopedista, ele pode ir tranquilamente para a sua clínica que ele será atendido? Se ele for um caso neurológico, não. Porque ali nós atendemos mais os casos ortopédicos. A gente não tem uma estrutura para atender a parte de neurologia. Então, ele tem que ter uma estrutura toda mais adaptada. Se for um caso que ele é cadeirante, mas tem uma tendinite de ombro por empurrar a cadeira, aí já é um caso que a gente consiga atender. Então, dependendo da necessidade dele, a gente pode atender ou não. Ah, eu ia perguntar da posição de dormir, se tem algum segredo, né? Ele deu uma comentada sobre o travesseiro no meio das pernas, mas se tem algum segredo, porque, por exemplo, eu durmo toda torta e eu acho que isso faz alguma diferença no dia a dia. Com certeza, né? Então, mas é assim, eu durmo todo torto. Eu acordo bem? Acordo. Acordo sem dor? Acordo. Tá bom. Então, vida que Tudo segue. bem, vida que segue. É a mesma base do travesseiro, então. Sim. Eu posso usar o que eu sentir mais confortável. Sentir mais confortável. Não tem muito esse, precisa, tem que ser, né? Antigamente tinha muito isso, tem que ser assim, tem que ser. Aí surgiu os travesseiros lá. Da NASA. É só marca. É só propaganda? Eu já usei e não gostei. Que tem 10 lá em casa. Você começa com ele alto e termina com ele baixo na noite, mas eu não gostei. Mas tem pessoas que adoram. Então, vai de acordo de cada um. É dele. E outro detalhe, já que estamos falando de colchão, de travesseiro, posição de dormir, como você disse, não existe o certo, não existe o errado, é uma adaptação. Mas aí, no caso, dormir de barriga para cima, ou dormir de bruços, ou barriga para baixo, ou de lado, seja do esquerdo, seja do direito, isso tudo é conforto. Não que o correto é um ou outro. É conforto. O de barriga para baixo, ele é um pouco incômodo. Porque quando você deita de barriga para baixo, você prende a região do tórax ali no colchão. Sim. Pode gerar uma dificuldade de respiração e você ter uma qualidade de sono pior. Entendi. Por essa questão. Mas tem pessoas que conseguem dormir de barriga para baixo, tranquilo, que não sente nada, que para ele é super bem. Não fica fadigado e nada mais. Tem pessoas que se eu deitar de barriga para baixo, no outro dia eu não acordo sem dor na lombar. Eu já sinto incomodado. Tá? Então, para mim não dá. Eu prefiro de lado ou de barriga para cima. Mas o de barriga para baixo tem essa questão, que pode dificultar a respiração. Se a pessoa tiver a perímetro abdominal ali, tiver um pouco mais obeso, então o colchão pode afundar um pouquinho, você pode forçar ainda um pouco mais a sua lombar, que pode aumentar a sobrecarga. Aí nesse caso não é indicado, é melhor lado ou barriga para cima, mas de forma geral, lado ou para cima, tranquilo. Certo. Agora vamos falar de negócios, não é, Esther? Falando de negócios na sua área, para quem está nos assistindo
e ainda não optou em estudar, o que você orienta? Qual o curso mais adequado que ela tem que fazer, além da fisioterapia? Depois, quais outros cursos que tem que fazer para ficar especialista como você? Isso é uma tendência que a gente conversa muito na rede. Está muito difícil a gente captar profissional. Tá? Entre grupos de franqueados que a gente tem, isso é uma dificuldade que a gente tem em captar novos profissionais, né? Hoje tem uma rotatividade até um pouco grande, do momento, da geração, é normal, mas o que a pessoa precisa fazer? No mínimo, acabou a faculdade, uma pós-graduação. Tá? Sem ter um título de pós-graduação, a gente já começa, é difícil passar da primeira fase de análise curricular, né? Muito desenvolvimento pessoal, né? Hoje a gente usa muito rede social, tem que perder o medo, tem que gravar, tem que se expor, tá? Então a pessoa tem que procurar algum curso, seja lá grátis na internet, mas tem que começar a fazer isso, né? Ele tem que começar a ter uma postura um pouco diferente, a gente precisa disso, porque a gente tem muita dificuldade com o aluno que sai da faculdade. Ele fica com 2, 3 anos, ele não tem uma maturação ainda, ele tem um comportamento de estágio ainda. Então, quando você vai recepcionar um paciente, você tem que passar uma segurança, você tem que passar uma credibilidade ali para aquele paciente, de segurança no que você fala. Sem um estudo, sem um acompanhamento da tendência do momento, falando na parte técnica, e tendo essa postura, que hoje está um pouco difícil de a gente encontrar, fica muito inviável. Então, precisa começar a se adaptar desde o primeiro ano de faculdade, começar a colocar isso na cabeça e procurar caminhos para desenvolvimento, tá? E a parte de gestão, de conhecer negócio, de gerenciamento, né, que a gente hoje, uma clínica de fisioterapia é uma empresa como qualquer outra, né? Então a gente tem todos os setores de uma empresa, a gente tem uma clínica também. Isso que você falou é muito importante. E é muito bom que todos que estão aqui nos ouvindo entendam isso, que o profissional médico, o profissional fisioterapeuta, como qualquer outro profissional que não é da área administrativa e financeira, ele tem isso também na empresa dele e ele tem que se atualizar. Ele tem que fazer um curso técnico que seja de gestão, ele tem que entender sobre as mídias sociais, o que está rolando aí no meio, não é, Esther, que esse é o assunto? Então, ele tem que estar antenado para tudo que está acontecendo à sua volta, porque senão ele não vai conseguir gerir a sua própria empresa. Não é bem isso? Hoje, todo mundo está fazendo tráfego pago. Então, por dia, se pegar o WhatsApp da clínica, tem umas 10 mensagens de pessoas captando, você tem isso, alguém que faz isso para você? Então, você tem várias opções. A gente contrata, mas se a gente não tem ideia, a gente não consegue cobrar. Então, qualquer coisa que eles entregar tá bom. Então, a gente tem que entender como que funciona. Lógico que a gente vai se aprofundar em algoritmo, não é nossa parte. Sim. Mas a gente tem que entender os números ali que entrega, quanto é um custo por clique, pelo menos, para a gente saber se está indo bem, se não está indo bem, fazer esse controle, né? Então, essa parte de gestão financeira, de marketing, a gente tem que ter, não tem como, né? No curso de fisioterapia, na minha época, pelo menos, né, a gente tinha uma ideia que a fisioterapia, a área da saúde, ele não envolvia negócio. Era, vamos cuidar das pessoas, a gente tem que ser bonzinho, e na verdade, assim, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que oferecer o máximo para a pessoa, com qualidade, mas a gente tem que entender todas as outras áreas para a gente conseguir manter a clínica funcionando, né? Conseguir fazer uma evolução na estrutura e todas as adaptações que precisa. Perfeito. Agora a gente vai falar de uma área que a Esther domina muito bem. Falar nisso, eu tenho que apresentar a minha companheira hoje aqui, ó, Esther Lima. Ela está no lugar do nosso queridíssimo Éder Marques, mas o Éder Marques está nos bastidores hoje. Ele está nos direcionando aqui, ó. Pensa que é só a gente ficar aqui conversando com o nosso convidado, não é não. Estamos aqui, ó, sendo monitorados pelo Éder Marques, o nosso diretor. Não é, diretor? Ai, é isso aí.
Estamos sendo monitoradas, hein, Dona Esther? E aqui vai uma pergunta que é carro-chefe da Dona Esther Lima, essa maravilhosa aqui desse cabelo encaracolado que eu babo. E é o seguinte, como é que o Rodrigo faz para captar clientes? Vamos ver aí como que ele faz? Se ele está seguindo certinho as regras. Como que você faz, Rodrigão? Hoje a gente tem algumas formas, né? No tráfego pago, a gente tem tanto o Google quanto na Meta, né? No Facebook e Instagram, então a gente tem lá os impulsionamentos, né? E a gente tem o orgânico, que é as parcerias que a gente tenta fazer, né? O orgânico sempre é o mais difícil, e o boca a boca, que é o velho e bom boca a boca, que ele efetiva muito. Então a gente tenta trazer das três formas ali no nosso funil, né? E não só captando esses, a gente chama de lead, né, pelo tráfego pago, a gente começa a fazer um relacionamento com essas pessoas e tentar ver qual é o momento dele da compra. Então a gente tem toda uma cadência. Então você mandou uma mensagem hoje para a gente vai te cadastrar, vai entender o que você precisa. Então uma regra nossa da nossa rede, a gente não manda textão, todas as respostas são individualizadas, né? Com o nome da pessoa, a não ser que não tenha ali, algumas pessoas colocam um emoji lá, né, não tem o nome, a gente pergunta, um pontinho, um tiozinho lá, a gente não sabe quem é a pessoa, mas a gente pergunta o nome, então todas as mensagens são de áudio, para a gente individualizar esse atendimento. Humanizar, né? Isso, bem humanizado mesmo. E depois a gente vai fazendo essa cadência, até a gente chegar no momento que ele vai decidir comprar e ele vem fazer a avaliação com a gente. Então a gente tem todo esse controle também de gestão desse tráfego pago e o orgânico. Nossa, maravilhoso. E ainda voltando lá naquele assunto profissional da especialização, nós conhecemos as suas especializações. Além dessas ligadas à fisioterapia, existem outras? Na parte da físio? Sim. Vixe, muitas. Tem a parte neurológica, vixe, eu vou até esquecer. Tem a parte hospitalar. As principais que a gente conhece. Cardio, pneu. Uma área que está crescendo muito é a saúde da mulher, tá? Desde gestante, disfunções sexuais, a fisioterapia está trabalhando bastante. Tem a parte ortopédica que é minha, tem, estão muitas. Então muitas, é vasto. Então a fisioterapia ainda é uma excelente opção para quem está ali no sofá pensando que vai fazer da vida. Então pode fazer fisioterapia com toda segurança, que é um leque muito vasto de escolha de especialidades. É bem vasto, tem muita coisa, e a gente tem que entender que agora a população está envelhecendo, né? Hoje a gente tem mais pessoas de média idade e a tendência é aumentar, então a necessidade, a demanda vai aumentar. Então, se ele tiver capacitado, se ele tiver atualizado e antenado ali, a chance dele ir bem na profissão é muito grande, né? E tem que se atualizar, porque até a parte de inteligência artificial, essas coisas, vai invadir a nossa parte também. Que ajuda. Tá? E muitas vezes o paciente já chega para a gente com tudo estudado, ele já leu tudo lá no GPT, ele já sabe tudo que ele tem. Tá? Muitas vezes é errado, mas ele acha que é aquilo lá. Então a gente tem que estar antenado com essas questões também, porque vai surgir essas demandas dentro da clínica. É mito ou verdade que o Pilates realmente ajuda ou ele atrapalha? O Pilates é um fortalecimento muito bom mesmo. Tá? A maioria dos homens ainda tem um certo preconceito, porque a gente tem uma ideia que o Pilates é o trabalho na bola. Tá? Tem muitas aulas que a gente nem usa bola, tá? Então é mais uma coisa que a gente usa nas redes para você ver a bola, a pessoa lá confortável, né? Para chamar um pouco mais de atenção, mas não é só aquilo ali. Ele tem toda uma estrutura, tem os aparelhos, ele trabalha desde um alongamento, uma mobilização, uma mobilidade também articular e pode ser trabalhado muita força. A diferença do Pilates, de uma musculação. A musculação ela é para trabalhar a musculatura volumosa, a pessoa vai ficar bombada. No Pilates você nunca vai ficar bombado, a não ser que seja um treino muito específico. Só que a musculatura intrínseca, a mais profunda, ela é onde a gente mais trabalha com o Pilates. Então você vai ficar muito forte. Você vai ter uma força muscular muito boa. Nossa. É comum a gente pegar uma pessoa que é da academia e a hora que ele vai fazer um exercício de Pilates, ele treme inteirinho. Jura?
ele treme. Nossa, eu não sabia disso. Você sabia, Esther? Não tinha a menor ideia. Assim, a gente tem que fazer um Pilates bem orientado, bem Olha. acompanhado, mas é um fortalecimento muito bom mesmo. Interessante. E outro detalhe do assunto. Também quero saber se é mito ou verdade que o Pilates de 100% as pessoas dizem que é só para mulher. É mito ou verdade, doutor? Não, é mito. Mas uns 90% do público é mulher. Agora, o homem tem uma restrição. É por vergonha, ele acha que é um balé? É muito semelhante a movimentos delicados? Não, Não? Movimento delicado não tem nada. Ah, é? Não, assim, o Pilates, ele tem algumas coisas na bola, que seria o mais delicado assim, mas tem muito exercício muito difícil no Pilates. Então tem desde o inicial quanto o avançado. O que a gente ouve muito assim do homem é um pouco de vergonha, porque chega lá só tem mulher, ele fica envergonhado porque, vou fazer exercício de mulher, que na verdade não. E alguns acham que Pilates não é muito fraquinho, é muito leve. Até fazer a primeira aula. Depois que fez a primeira aula, a gente puxa um pouquinho no primeiro dia, ele já quebra o mito. É um preconceito, né? É Que um as pessoas criam preconceito. diante de um conceito, mas Ô, Esther, pegando o gancho aqui de negócios, de franquia, vamos criar uma clínica de Pilates só para homens. com certeza. Aí pronto, E tá fazer a resolvido. divulgação correta, que se vai você não dar colocar a trabalho bola pra lá, captar. já faz toda a diferença. Exatamente. E aí, o que acha, doutor? É um nicho a ser estudado, porque Então, não? É uma né? oportunidade. É uma oportunidade. Uma Vai oportunidade. ter que ser bem assertivo ali na divulgação. Exato, porque E o homem não a vai ter mais vergonha. estrutura do lugar tem que ser mais chamativo para homem. Coloca um belisco, uma cerveja na saída ali, que talvez dá Com mais certo. certeza. Eu vou no Pilates e vou tomar uma cerveja. No final é mais chamativo. Mas é um nicho. Né? Tem academia só de mulher, né? Porque pode ter um Pilates Tem a voltado misto. só para homem, só para atleta. Algumas clínicas aqui em Rio Preto até tem um Pilates voltado mais à parte de atleta mesmo. Olha que Sim, interessante. são empresas super nichadas, né? Nos Estados Unidos isso já existe bastante, mas são empresas que elas focam em um objetivo específico e atuam só em cima daquilo. Então, uma empresa que é focada só no Pilates masculino. E eles fazem a divulgação em cima disso. E só disso. Que barato, é muito bom isso. Eu estou pensando seriamente, né? A gente pode fazer um business Com plan, certeza. com certeza, aplicar também toda a sua técnica aí de marketing. A ideia é Nós boa. vamos bombar. Não seremos seu concorrente, porque o homem que for na sua clínica, você manda pra gente. Não, a gente encaminha. A gente faz até uma parceria, não é? Na verdade. Aí, Tá ó, vendo? Ó, já fechamos um negócio aqui. fechamos já o negócio. A linha clínica a gente encaminha bastante, né? Porque a gente traz a pessoa da debilidade até uma normalidade muscular um pouquinho acima. Depois a gente encaminha. Ou musculação, ou pilates, a gente dá as opções, né? Na verdade, não existe o melhor é ele fazer alguma coisa e onde ele se acha melhor. Pessoas que falam, vai fazer hidro, não gosta de água. Então sai da hidro, vai pro pilates. Não gosta do pilates, vai pra musculação. Vai pro yoga. O yoga também tem umas posturas que é super difícil, fortalece muito. Então, vai para determinado, mas o que não pode ficar é sem fazer nada. Então, a gente sempre encaminha, terminou o tratamento, dá continuidade. Nossa, O muito yoga bom. também é outra coisa que é totalmente voltada para o público feminino, né? Então já dá para abrir outra empresa. Tem que desmistificar isso voltada aí. pro yoga. Nós vamos desmistificar isso aí, né, Esther? Com certeza. E vamos lançar a propaganda. Pilates é coisa de macho. Sim, nossa, vende. Vende, não é? Não, vai Vende. vender. Coloca uma luz meio escura, assim, umas coisas bem Então, rústicas. É. Então, Dá aqui certo. é rústico e sistemático. Olha, mas que delícia. Aqui, se a gente continuasse esses papos muito elevados, a gente ficaria aqui a semana toda. Por quê? É muito gostoso você falar de saúde, de bem-estar. Então, esse bate-papo de hoje, essa conversa aqui, muito gostosa, eu tenho certeza que se a gente vasculhar aqui, a gente vai ter muitas dores ainda para falar, muitos tratamentos para fazer, porque o assunto é muito vasto, não é, Rodrigo? É vasto, porque a gente vai envolver desde a parte de prevenção, né, que é o exercício para a pessoa ter uma qualidade de vida, e até diversos tratamentos, né, de todas as partes do corpo, cada etapa. Então, assim, tem muita coisa, é um leque muito grande para a gente debater. Perfeito, perfeito. Alguma pergunta aí no cartucho? Acredito que agora
No yoga também. O yoga é mito, é verdade que é só para mulheres também. Mulher tem mais facilidade, né? Porque mulher, a gente repara, ela tem uma flexibilidade maior. Mas tanto o homem quanto... Tem até um professor aqui em Rio Preto, um homem, que é... Não sei se é o Jean, tá? Ele é muito bom e é homem. E ele que dá as aulas aí. Olha então, que perfeição. Não tem... E o yoga, ele está ligado muito mais a movimentos respiratórios, de concentração, além do físico. Como que é? Você pode explicar um pouquinho? Então, o yoga, sabemos que não é só a praia. O yoga eu não vou conseguir te aprofundar muito. Eu sei que tem muita parte de concentração, de respiração, né? Então tem uma parte mais de meditação envolvida com as posições ali. Então trabalha tanto a parte mental quanto a parte física. Mas de detalhe, aí eu já não vou... Mas eu sei uma coisa que você não sabe. Só eu e a Esther. No yoga, o que a gente sabe? Sim. É o básico, é o básico. A gente sabendo disso já tá bom. Já tá bom para começar, Com não certeza. é, Esther? Olha, mas que delícia. Foi, assim, praticamente uma hora de um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo. Eu desejo muito que não tenhamos dores, não é? Com certeza. Mas visitar a sua clínica se faz necessário, porque você disse, independe da idade, Sim. independe da dor, porque na realidade eu estou com uma dor no ombro, mas ela pode ter uma causa em outro lugar, não é isso? A gente sempre tem que tentar mapear a origem, né? Então, aonde você sente a dor, normalmente é uma resposta. Então, a gente tem que tentar entender ali da onde que está vindo, né? Então, fazendo pelos trilhos ali de avaliação, a gente tenta não, na verdade a gente determina onde é essa origem da dor, tá? Mas a dor sempre é uma resposta, a inflamação sempre é uma resposta, nunca é a causa. Entendi, perfeito. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. E pode voltar quantas vezes for necessário, porque aqui a gente diz que para a gente papear, a gente sente-se em casa. Então, toda necessidade também que você tiver de gestão, aqui nesse Papo Elevado nós temos aqui o nosso queridíssimo Éder, que tem tanto a empresa de consultoria, EMGN Gestão, e também a NESEC, que é a nova era securitizadora. Então, precisou de crédito para a empresa? Fale com a gente. Precisou de gestão? Fale com a gente. Então, nosso Papo Elevado é justamente levar informação para os profissionais, para os proprietários e também ajudar no que é necessário e multiplicar a informação aqui para o nosso público. Então, foi de grande valia hoje, não foi, Esther? Com certeza. E se quiser abrir aquela empresa também... Ó, o nosso diretor já ouviu aqui, já captou, e a gente vai estudar agora esse nicho, porque investimento é aqui. Já pode fazer um combo investimento Pilates e é yoga aqui. Já. Pronto, já faz os dois. Já fazemos tudo aqui. Pronto. Então, ele captou a informação, falou de negócio, ele já até se posiciona ali no sofá. Então, negócio é com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Né? Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, tá? Também me coloca aí à disposição, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, pode entrar em contato com a gente aí, tá? E a gente está à disposição para voltar e tirar qualquer tipo de esclarecimento aí. Tá certo. Passa para nós as suas redes sociais, tanto de José Bonifácio, Isso. como aqui de Rio Preto, fala a sua também. Quem quiser entrar em contato, né, direciona até você, telefone, fica à vontade. A clínica de José Bonifácio é Ergoclínica, tá? Então é @Ergoclínica. Daqui de Rio Preto é Instituto Trata RP, o meu é Rodrigo H Lima, e o telefone de contato, Bonifácio 3265-1430, aqui de Rio Preto, 997-35-7376. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e esclarecimento. Perfeito. Algo mais, dona Esther? Acredito que agora a gente fechou com chave de ouro. Chave Depois de de ouro. fazer negócios. Ó, aqui a gente entendeu muito bem como funciona e ainda vamos fazer, né, um business plan, Com sócia, certeza, ter já juntar diretor esse yoga sócio com pilates também no aí. negócio. É isso aí. Os agradecimentos de hoje para o nosso querido Éder Marques, que está aqui nos bastidores hoje, só observando, e o nosso queridíssimo Derek Ovidio, que está na nossa produção dessa live perfeita. E Rodrigo, mais uma vez,
Muito obrigada. Eu que agradeço. Esther, obrigado também. Eu que agradeço, Vilma. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.